Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Potencial Compliance Brasil. Eu sou a Gladys Chueira e você já me conhece. E esse podcast é dedicado a todos os profissionais que atuam com GRC, Governança, Risco e Compliance. E hoje a gente tem uma profissional muito especial aqui com a gente, que é a Sônia Favaretto. Ela tem uma larga experiência como especialista em sustentabilidade e também ocupa aí um cargo muito importante na GRI, como presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil. Sônia, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade e eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, aos nossos ouvintes, porque é uma honra ter você aqui. Gladys, muitíssimo obrigada pelo carinho, pela acolhida, pelo convite. É uma honra estar conversando contigo, com os seus ouvintes e parabéns pelo trabalho super relevante que você faz. Bom, eu sou, como você disse, Sônia Favaretto, eu sou especialista em sustentabilidade, eu estou nessa estrada aí há mais de 15 anos. Na verdade, eu sou jornalista, minha formação, e digo que só estou em sustentabilidade porque eu sou uma pessoa de comunicação, né? Vou contar um pouquinho esse caminho para vocês, mas ele é fundamental e entendo que se interliga, né? A sustentabilidade hoje, ainda bem, já está muito mais falada, mas é uma agenda que requer muita comunicação, né? Então, eu começo a minha carreira trabalhando em rádio, em revista, em agências de comunicação. Depois, eu ingresso na vida executiva há 21 anos, né? Um ciclo aí de 21 anos de vida executiva, passando por várias funções, né? Head de comunicação, head de recursos humanos. Depois entro em terceiro setor ali na Fundação Bank Boston, que foi a minha primeira atuação em terceiro setor, e venho nessa vida executiva por Itaú Unibanco, onde eu montei a área de sustentabilidade. Depois atuei voluntariamente na Febraban, também liderando a comissão de sustentabilidade. Depois no Itaú, como disse, montei essa área lá quando ele adquiriu o Bank Boston, e depois entro na Bolsa há 10 anos para montar também a estrutura de sustentabilidade na então BMF Bovespa, hoje B3, e agora eu estou migrando, né, fechei esse meu ciclo na B3 no início do ano, e migro agora para conselhos, para comitês de sustentabilidade, hoje além da GRI Brasil, como você já disse, que eu tenho a honra de ser presidente do Conselho Consultivo, eu sou vice-presidente do Conselho Técnico Consultivo do CDP. O CDP é uma iniciativa mundial de investidores com sede em Londres e trabalha aí pelo disclosure, vai ter tudo a ver com o nosso tema aqui de compliance, pelo disclosure de informações ambientais para investidores. Então, sou vice-presidente desse conselho aqui no Brasil. Sou também conselheira do Instituto Ecos Brasil, que faz um trabalho lindo para a biodiversidade, trabalha aí com essas questões também de sustentabilidade. Atuo em alguns também comitês, conselhos empresariais e apoio empresas que me procuram nessa agenda de sustentabilidade. Então, para eu não me demorar muito nesse início, mas é um pouco essa minha jornada, né? Passando por vários temas, por várias áreas, numa longa carreira executiva e agora fazendo essa migração e trabalhando muito pela causa, né, Gladys, que eu acho que isso nos motiva muito, né? Perfeito. Então, nossos ouvintes aqui, eu já estou impressionada com tanta trajetória bonita que você trilhou aí nessa carreira profissional. E é muito legal essa temática que a gente vai trazer hoje, justamente porque muitas vezes o compliance ou a parte da integridade, ele olha tão somente para as questões de combate à corrupção, e óbvio, isso é extremamente importante, a gente sabe disso, né, Sônia? Mas a gente esquece um pouco, deixa um pouco de lado essa questão da sustentabilidade. Então, logo de partida, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: como que a sustentabilidade
se conecta a essa questão da integridade? Essa é uma pergunta desafiadora, eu acredito, mas eu sei que você vai tirar de letra. Eu acho assim uma belíssima pergunta para a gente começar, e o que eu penso é que são agendas muito convergentes, né? Quando eu olho para a sustentabilidade, aí quando a gente olha para a agenda de compliance, de integridade, no fim do dia a gente está falando de valores éticos, né? A gente está falando da forma de conduzir uma agenda, da forma de conduzir uma conduta empresarial, né? Então, eu vejo vários pontos de convergência quando a gente fala de olhar os interesses dos stakeholders, né? O quanto essas agendas contribuem para a competitividade das organizações. Ambas as agendas precisam de envolvimento, por exemplo, da alta administração, né? No entendimento de como, quando a gente fala de integridade, de sustentabilidade, de compliance, tudo isso é complementar e é estratégico, né? Então, por isso que eu gosto também quando você fala da questão de que às vezes o olhar fica reduzido, né, para uma questão da anticorrupção, e é tão amplo esse olhar, né? Então eu acho que talvez a primeira coisa que me ocorra vendo essas duas agendas é a amplitude, a estratégia de ambos os olhares e a complementaridade na veia, né? Muito, muito bom. E pensando nisso, Sônia, nessa complementariedade, né, que você falou, dessa agenda positiva, e é muito verdade que a gente sempre ouve falar, por exemplo, que o tom vem da administração, né? O que eu queria também perguntar é o seguinte: como que a sustentabilidade entrou na agenda dos administradores, dos CEOs, dos stakeholders? Foi uma coisa meio que impositiva ou foi algo que foi naturalmente se criando? Olha, sua pergunta é tão bacana porque ela me dá gancho para responder. Como eu defini para mim essa resposta? Você fez uma pergunta crucial. Eu entendo assim que tem 3 caminhos para esta agenda de sustentabilidade entrar numa empresa, né? Que é pela dor, pelo amor ou pela inteligência. Então, a gente tem casos e que a gente logo vem à mente quando a gente fala do amor, né? Falar, é um CEO ou é um chairman, uma chairwoman que entende essa agenda, acredita no valor e a implementa na sua companhia por essa via do amor. A gente tem a via da dor, né? Que é a perda. Então, quando a gente fala de desastres ambientais, de crises sociais, quer dizer, tudo isso impacta diretamente na reputação da empresa, faz ela perder valor em bolsa e muitas vezes até compromete a sobrevivência da empresa em si. Aí é o caminho da dor, né? Então, os administradores não querem mais sofrer e implementam essa agenda. Ou então a terceira via, que é a da inteligência, né? Que é quando a gente percebe, quando os líderes percebem, que é para lá que o mundo vai. Então, eles entendem que é uma questão estratégica implementar essa agenda e se antecipar até os movimentos, né? Então, assim, essas são as 3 vias que eu vejo esse caminho acontecendo e ainda está acontecendo, né, Gladys? A gente sabe que depende da empresa, ela está em um momento de evolução ou em outro, entendimento dessa agenda. Mas eu penso que é desta forma, ou por uma questão de determinação e de crença clara e genuína nisso, ou porque sofreu, né? Uhum. Ou então porque percebe realmente o diferencial dessa agenda. Percebo que é claro, agora a gente tem uma série de movimentos mundiais que eu posso citar aqui e que foram decisivos e são decisivos para que essa agenda vá se acelerando na introdução corporativa. Aí a gente tem o macromundo. Eu fui numa linha mais, vamos dizer assim, do comportamental, né? Da estratégia corporativa para inserir essas questões. Perfeito. Não, perfeito. A sua colocação é extremamente importante, porque também está alinhada com as questões de compliance, porque ou você faz pelo amor, ou você faz porque em algum momento você foi, pela dor, né? No final do dia, financeiramente você foi afetado, ou de forma reputacional, ou com alguma outra questão muito grave, né? Mas o que você comentou com a gente é importante, né? Será que a gente tem, Sônia, aí já é uma outra provocação, mas será que a gente tem hoje já um número de empresas que já tem aí um processo bem azeitado, esse processo de sustentabilidade bem azeitado? Quando eu digo número, é assim, quantas empresas hoje possuem, de repente, um head na cadeira de sustentabilidade? Isso existe? Esse número existe?
Olha, existe, né? A gente tem cada vez mais pesquisas que são feitas, e uma das perguntas dessas pesquisas sempre é se eles têm efetivamente um head para essa cadeira. Então, sim, esses dados existem, aí depende de que pesquisa você acaba seguindo, né? Mas existe sim. E cada vez mais, Gladys, eu vejo esse movimento como quem lida com empresas há tanto tempo, né, nesta agenda, o quanto as empresas têm realmente se dedicado a montar estruturas, se dedicado a ter, se não é uma grande estrutura, pelo menos um responsável, e se não é um responsável único para isso, é um responsável que acumula função, mas ele tem, vamos dizer assim, o accountability final pela agenda. Perfeito. Então, sim, eu sou uma fã das empresas brasileiras, né? Lido com elas diariamente, diretamente, e elas realmente têm essa preocupação. É claro, a gente sempre vai ter diferentes momentos para essa agenda. Mas hoje, e a gente teve assim, alguns fatos recentes muito fortes acontecendo no mundo, e agora no momento atual da pandemia, em que se tem alguma empresa que não está atenta para esta questão de sustentabilidade, ela de fato está correndo um risco absurdo, né? Perfeito. Então, sim, as empresas estão cada vez mais se estruturando nessa agenda. Sônia, eu não sei se eu estou errada, mas essa agenda ela começou aonde efetivamente no Brasil? Por conta de bancos ou foi por conta de outras instituições? Então, o setor financeiro, ele até pela natureza de ser um setor de intermediação, ele tem um papel bastante relevante e é todo o meu grande background nessa área, né? Então, por exemplo, podemos citar o Índice de Sustentabilidade Empresarial, né? Que está completando 15 anos. Puxa. 15 anos é mais de uma década, né? O índice do Brasil foi o quarto do mundo. Olha só que dado legal, né? Muito maneiro. O primeiro foi o índice da Bolsa de Nova York, depois teve Londres, Joanesburgo e o índice brasileiro. E esse movimento surgiu por uma asset de um banco que queria ter uma referência para investir em empresas com esta agenda e foi provocar a Bolsa nesse sentido de criar um índice de sustentabilidade. Então, assim, sem dúvida o setor financeiro tem, na minha visão e no meu entendimento, um papel bastante relevante na evolução desta temática, né? É claro que também você tem, por exemplo, as empresas que têm impacto ambiental direto, né? Naturalmente, na raiz do seu negócio, ela já tem que olhar para essas questões. E aí você setorialmente também vê movimentos bastante, vamos dizer assim, até pioneiros nessa agenda. Então, vem por vários lados, né? Vem por essa cobrança de mercado, principalmente. Quando a gente fala de sustentabilidade corporativa, eu me arrisco a dizer que este movimento de mercado foi o principal, vamos dizer assim, fomentador deste movimento. É claro que a gente tem sociedade civil também, consumidores, mas quando a gente fala da sustentabilidade corporativa, o papel aí do mercado, dos investidores, é fundamental nesse avanço. Perfeito. E eu anotei aqui uma frase importante que você comentou, que é para lá que o mundo vai, né? Ou seja, é nessa toada que o mundo está caminhando cada vez mais na questão da sustentabilidade e os empresários têm um papel importante nisso, né? De tanto de investimento como de endossar realmente esse tema dentro das companhias, né? Das empresas. Agora, falando essencialmente de sustentabilidade, né? No final do dia, a gente vê grandes corporações fazendo projetos de sustentabilidade, de continuidade e tudo mais. E as médias e pequenas? Faz sentido para elas ter um projeto de sustentabilidade? Faz todo sentido, e essa sua pergunta é uma das principais perguntas que são feitas, né? Porque o pessoal fala, isso é para empresa grande, que tem estrutura, que tem investimento e tudo. E a minha resposta é sempre assim, a gente não deve complicar a história, né? Eu acho que quando a gente entende a essência da sustentabilidade, ela se aplica a qualquer lugar, inclusive para o ser humano, né? No nível individual. Então, quando a gente entende que, assim, numa pequena empresa ou numa média empresa, toda tomada de decisão geralmente é feita com base nas questões financeiras, óbvio, né? O mundo ainda é um mainstream financeiro e isso para qualquer nível de empresa. Claro. A lógica qual que é? A lógica é assim, bom, se eu sou uma empresa de parafusos, se eu sou uma empresa de medicamentos, seja de que tamanho for, como é que a questão ambiental e social também faz sentido para esta minha empresa?
né? Eu acho que quando as perguntas começam a ser feitas, é mais fácil você buscar as respostas. Isso é mais simples do que a gente pegar, por exemplo, as práticas das grandes empresas em sustentabilidade e tentar aplicar na pequena e média. Talvez a roupa não sirva muito bem, Sim, né? Eu digo. Então, a reflexão que tem que ser feita é essa, quer dizer, tá, então se eu sou, de novo, uma empresa de parafuso, o que tem a ver comigo isso? É o material que eu uso para produzir? Pode ser que seja. É a minha linha de produção? São os stakeholders com os quais eu dialogo? Então, assim, é muito mais um caminho de reflexão e aí você naturalmente implementa o que às vezes pode parecer básico, mas nada é básico, qualquer pequena atitude já é uma atitude importante nesse caminho. Então, sim, sustentabilidade independe de tamanho, é uma lógica, né? É a lógica de não pensar só no financeiro, porque pensar só no financeiro, cada vez mais, é um risco fenomenal, né? Perfeito, Sônia. É muito, muito importante essa reflexão. Nossa, eu estou até emocionada aqui, porque é um podcast pioneiro, a gente nunca falou sobre sustentabilidade. É um podcast inédito, né, sobre essa temática e como que ele se aplica às questões de integridade também, né? Isso é fantástico. Agora, uma das coisas que a gente comentou aqui é que você é presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil, né? E com certeza você deve ter um desafio imenso aí. Mas antes de você contar um pouquinho dos desafios, eu queria entender, e os nossos ouvintes também, o que é a GRI e quais são os principais entregáveis, vamos dizer assim, que ela tem, tanto para o mundo, para o Brasil, para as empresas, enfim. Explica para a gente um pouquinho sobre ela. Vamos lá. A GRI quer dizer Global Reporting Initiative. Esta é uma instituição que tem sede em Amsterdã, né? A GRI, qual é o objetivo da GRI? Ela é pioneira na promoção de relatos de sustentabilidade, relatos corporativos de sustentabilidade, né? A GRI, ela nasce em 1997, os primeiros guidelines são lançados no ano 2000, e ela nasce exatamente num momento que teve aquele acidente da Exxon Valdez, lá em 1989, naquele mundo ali meio Eco 92, e ela nasce justamente de um anseio de investidores e de um mundo que precisava de transparência de informações cada vez mais. Então, a GRI tem esse objetivo. Hoje é o principal estándar do mundo, né, quando uma empresa tem que fazer um relatório, e ela, né, a gente sabe que cada vez mais que bom se entende que não é só reportar questões financeiras. Então, no seu relatório, ela também inclui questões sociais, ambientais, de governança. Então, que framework ela segue? GRI é um deles e é o mais usado no mundo todo. Então, o objetivo nosso, e aí tem estándares a seguir e tudo mais, é justamente melhorar cada vez mais a qualidade dessa informação, né? Porque a informação também, óbvio, é importante tê-la, mas é importante tê-la em boa qualidade, né? Então, os desafios da GRI vão na linha de qualificar cada vez mais essa transparência, obviamente estimular mais e mais companhias a fazê-lo, e o que tem por trás dessa questão da transparência é a tomada de decisão, né, Gladys? Por isso que eu digo que também essas agendas do compliance e da sustentabilidade o tempo todo se interligam, porque a melhor tomada de decisão só se dá com a maior qualidade e quantidade de informação disponível. Perfeito. Né? Então, o objetivo, se a gente for passar para além do disclosure, para além dos estándares, é uma tomada de decisão qualificada no âmbito do CEO ou mesmo do conselho. Então, GRI trabalha para isso, e GRI tem uma coisa que também tem uma ponta interessante aí com a agenda de compliance, que é o diálogo com stakeholders, que é a atenção a todos os públicos. Então, um dos grandes diferenciais de trabalho da GRI é essa questão de multi-stakeholder, né, que todas as vozes têm que ser ouvidas. E olha que bacana, o Hub Brasil, a GRI Brasil, ela foi o projeto piloto de ter um hub, o primeiro projeto piloto fora de Amsterdã. Né? Puxa, que então, legal. Se pensou em fazer, foi em 2007, deu mega certo, né? E hoje a gente já tem aí da ordem de 7 hubs mundiais, e Brasil foi o primeiro. E Sônia, esse hub, ele é aberto para as pessoas, assim, opinarem, contribuírem, ou ele realmente é um petit comitê com pessoas selecionadas como você, que é a presidente do Conselho Consultivo e assim por diante?
Como é que funciona? A gente tem uma diretora no Brasil, que é a Gláucia Terrio, que é uma das principais referências aí nessa área também de sustentabilidade. Então, ela é a executiva, né? Então, ela que toca a agenda da GRI no Brasil. Nós criamos esse ano um conselho consultivo, que eu fui, então, convidada a presidir, que aí sim, a gente tem 20 pessoas que integram e suas organizações, a gente tem investidores, sociedade civil, organismos, né, que também trabalham em sustentabilidade, especialistas, etc. Então, o Conselho tem um mandato muito específico, que é apoiar a GRI no seu mandato. Só que a própria GRI Brasil, ela tem todo um trabalho, por exemplo, a Gláucia está sempre divulgando no LinkedIn cursos gratuitos ou não, ou fóruns de discussão. Então, a GRI, ela tem N fóruns de discussão que os ouvintes podem se engajar. Eu sugiro começar a seguir o perfil da Gláucia Terrio, se inteirar dentro do próprio site da GRI, tem muita oferta, né? Então, a forma de participar e entender mais desse mundo de relatos e de disclosure é por meio dessas oportunidades, webinars a gente também está fazendo. Então, tem várias oportunidades de participação. Puxa, que legal, isso é muito importante para os nossos ouvintes, porque no final do dia tem muito compliance officer, né, também envolvido em projetos de sustentabilidade, né, então isso é importantíssimo para a gente. Bom, falamos um pouquinho sobre a GRI, falamos um pouquinho desse trabalho que você tem feito, fantástico. Agora, e os desafios, hein, Sônia? Eu sei que você tem aí uma série de desafios dentro desse mundo da sustentabilidade, né? O que de fato você poderia compartilhar com a gente nesses aspectos de sustentabilidade? O que as empresas hoje estão efetivamente implementando? Eu digo assim, desafios e o que elas estão fazendo? Como é que você tem enxergado o que elas têm feito? E se de forma efetiva é algo que vai de encontro com os ideais da sustentabilidade, até mesmo os ideais da GRI. O que você tem visto? Olha, o primeiro desafio que me ocorre, e aí dialoga com um ponto que você tinha trazido, que eu queria também falar sobre ele, que é a liderança. Perfeito. Né? A liderança ela é crucial nessa agenda. Por quê? Porque, de novo, é uma agenda relativamente nova, né? Por incrível que pareça. A gente está falando de uma nova forma de operar, de uma nova forma de conduzir empresas, né? Que não olha só lucro pelo lucro, mas entende que social, ambiental e governança impacta no lucro. Essa não é uma mudança simples, né? É uma mudança que leva décadas. A gente está trabalhando nessa agenda, eu há 15 anos, muitos antes de mim, e ainda trabalharemos por muito tempo, porque essa é uma mudança de cultura, principalmente. E qualquer mudança de cultura, ela vem de uma inspiração e de como você falou, né, o tom do topo, né? Uhum. Quem está sentado ali na cadeira de CEO, quem está sentado na cadeira de chairman, chairwoman, tem essa responsabilidade de entender essa agenda, de validar essa agenda. Então, eu já trabalhei em vários cenários, né? Com mais apoio, com menos apoio, e assim, no fim do dia você faz acontecer, mas é óbvio que se você tem a validação e o, né, assim, o aval da liderança, você vai mais rápido e vai de forma mais efetiva. Então, o primeiro desafio é justamente a liderança entender. Então, aí eu volto na questão da comunicação, né? Entender do que a gente está falando. Você sabe, Gladys, que eu tenho as apresentações que eu faço, o primeiro slide é assim: sustentabilidade não é abraçar árvore e beijar criancinha. E aí eu tenho duas figuras exatamente, né, mostrando uma pessoa abraçando árvore e beijando uma criancinha. Quer dizer, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma agenda de business, uma agenda de negócios. Então, o primeiro passo é justamente assim, a melhor comunicação sobre isso, né, do que se trata, e a liderança entender isso e comprar essa agenda. Então, se você conversar, me arrisco a dizer, com as empresas que forem aí no caminho, elas vão trazer esse desafio de sabe, ter a liderança entendendo, a liderança validando e apoiando neste seu caminho. Então, acho que o primeiro desafio bastante fundamental é esse, né? Eu acho que a gente está num momento muito favorável para isso, porque a gente vê muitos posicionamentos de investidores recentes nesta direção,
né? Então, a gente teve no começo do ano, o presidente da BlackRock Mundial enviou uma carta, como tradicionalmente ele faz, para os CEOs das empresas investidas, né? Todo início de ano ele faz isso, Larry Fink, e a carta dele desse ano disse, olha, a sustentabilidade se tornará o novo padrão de investimento da BlackRock. Então, quer dizer, essa foi uma mensagem forte, não é só BlackRock, vários outros investidores, gestores de recursos estão se posicionando desta forma. E a gente teve, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, em fevereiro, onde os principais riscos, né, no relatório de riscos global, relatório de riscos globais para a próxima década, sempre publicado também pelo Fórum no início do ano, apontou que os principais riscos serão ambientais, né? Dos 5 principais riscos em termos de probabilidade, os 5 são ambientais e dos 5 em termos de impacto, 3 são ambientais. Então, acho que assim, a gente vem de uma série de fatos que tendem a acelerar esta agenda e convencer a liderança. Então, voltando no ponto do desafio, ele é um desafio, ao mesmo tempo a gente tem um cenário bastante favorável para que ele aconteça, né? Então, vou colocar dentro do desafio da liderança o desafio da comunicação. Então, essas duas andam muito próximas, né? Comunicação e liderança. Quando a gente fala na GRI, eu acho que tem uma questão que as empresas sempre reclamam muito de ter muitos frameworks, muitas pesquisas para responder e tudo. Acho que esse é um desafio da gente também demonstrar que faz parte do jogo, né? Se a gente está criando uma nova lógica, se a gente está criando uma nova forma de operar, é natural que surjam novas ferramentas, e aí cabe a cada um entender a adaptabilidade, qual é melhor, qual não é, e principalmente ver uma lógica de complementaridade, né? As ferramentas em geral são complementares. Quando a gente fala de um índice, muitas vezes as pessoas falam da GRI, mas um índice é uma coisa, o GRI é outra. Então, assim, a visão também, a forma de enxergar essa agenda, e aí é um desafio que a GRI sempre tem de explicar muito bem o que ela faz e como que ela pode ser útil para as empresas na sua tomada de decisão e para a gente avançar, né? Perfeito. Eu sempre falo isso, e assim, eu aprendi isso em alguns treinamentos que eu tenho participado, alguns cursos que eu faço, que antes da mudança do mindset, a gente tem que ter a mudança do look set, que é o formato, a forma da gente olhar as coisas, né? É claro que sim, cientificamente é o cérebro que vai processar e tudo mais, mas quando a gente olha de forma diferente para as coisas, a gente começa uma mudança de mindset que você mesma comentou, não é tão rápida assim, né? Principalmente no que tange a esse assunto, sustentabilidade, que não era um assunto que estava na pauta de muita gente e passou a ter devido a essa importância, ou da crença, ou daquilo que de fato afeta a imagem ou financeiramente a companhia. Achei fantástico isso que você comentou. E agora trazendo um pouquinho, eu não sei se você consegue, acho que com certeza sim, mas sobre as ODS que são estabelecidas pela ONU. A gente vê daqueles, se eu não me engano, 17 itens, né? Eles são largamente estabelecidos, conhecidos, e muitos deles, ou grande parte deles, falam ou tratam sobre sustentabilidade, né? Como que as empresas podem efetivamente se engajar, Sônia, nessas ODS e também contribuir com a parte de sustentabilidade? Eu sei que uma coisa está ligada à outra, mas muitas vezes a gente tem dúvidas se a ODS realmente a gente pode contribuir com algum projeto, alguma coisa dentro da companhia. Faz sentido isso para as companhias? Faz todo sentido, super obrigada, porque aí você me dá o gancho de falar de um outro desafio. Só antes de falar de ODS, eu não posso deixar de fazer uma referência ao que você disse há pouco, né, do Claro. mindset, porque você também tocou num ponto crucial, Gladys, assim, você sabe que quando a gente, ao longo da carreira aí, né, sempre nas empresas, vamos fazer um treinamento de sustentabilidade para as pessoas entenderem o que é, e tem que passar por aí, não tem dúvida, mas uma coisa que a gente sempre tinha de consenso, treinamento de sustentabilidade não se faz em sala de aula tradicional. Não é assim que as pessoas vão entender do que está sendo falado. É o tipo da coisa que tem que ser entendida profundamente.
né? Pode parecer meio poético isso, mas quando pega na pessoa e ela entende do que a gente está falando, que é uma mudança de mundo, pela sobrevivência do próprio mundo, né, e das pessoas, quando ela entende a lógica, vai embora, né? Então, essa questão do mindset, do lookset, enfim, é fundamental, e quando a gente fala dessas temáticas, principalmente, elas têm que fazer um sentido para a pessoa. E eu tenho N depoimentos que eu recebo de executivos com os quais eu trabalhei, e que tem de um executivo que eu gosto, um grande diretor, hoje aposentado, uma pessoa incrível, que ele falou, olha, eu achava que era para abraçar a árvore, mas eu entendi do que você está falando, e que essa mudança é para preservar, né, todas as gerações que vão vir, e a nossa, inclusive. Então, só essa ponderação do que você disse. E ODS, né? ODS, aí, obrigada, eu acabei não mencionando, mas eu tenho um título do qual eu me orgulho muito, que é SDG Pioneer, pioneira para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu fui reconhecida em 2016 pela ONU como uma das 10 pessoas no mundo que trabalham pelo avanço dos ODS. Foi a primeira vez que a ONU fez esse reconhecimento, agora a cada ano eles reconhecem 10 pessoas no mundo, e eu tenho esse título, né, ou essa honra e essa responsabilidade, né, porque eu acho que tudo na vida você tem que olhar, é claro, a gente gosta de receber reconhecimento, é bacana, mas eu acho que do porquê, do para que isso está. E eu acho que é para eu poder ajudar na evolução dessas temáticas. Então, ODS, eles são 17 objetivos, exatamente como você disse, e é uma agenda mundial que todos os países que integram a ONU combinaram de correr atrás até 2030, né? Popularizando a explicação. Então, eles foram lançados em 2015, e a ideia é que nesses 15 anos, entre 2015 e 2030, a gente avance e atinja. São 17 objetivos, 179 metas e indicadores dentro delas, né? E é uma agenda de mundo, né? Então, é uma agenda de sustentabilidade. Às vezes eu não gosto muito do apelido sustentabilidade, do sobrenome sustentabilidade, porque, no fundo, o mundo, é o que a gente precisa promover. Então, os ODS fala de crescimento econômico, fala de acabar com fome, fala de educação, fala de mudança do clima, fala de parcerias, né? Então, na verdade, é uma agenda proposta para o mundo, para as empresas, para os governos, para os cidadãos, para todo mundo poder se engajar, né? E o desafio, que aí me dá esse gancho para falar, é justamente para as empresas, né, como implementar essa agenda, então. Né? Ok, acho que ninguém é contra, né, isso que a gente costuma brincar também, ninguém é nunca contra essa agenda, né, Gladys? Falar, não quero melhorar o mundo, não quero preservar o meio ambiente, ninguém é nunca contra isso. Não, claro. Mas existe assim, um desafio mesmo de concretude, de praticidade, né? Então, assim, as empresas têm alguns caminhos, elas vêm trabalhando pelos ODS, e principalmente tem uma proposta de você olhar um pouco ODS setorial, né? Então, por exemplo, eu sou uma empresa do setor de energia, ou eu sou uma empresa do setor de serviços. É claro que alguns ODS vão ser mais aderentes à minha missão do que outros. Então, esse exercício ajuda quando as empresas podem focar e entender o quanto elas podem contribuir para aquelas metas que estão ali colocadas, né? Então, esse é um desafio, como que os ODS podem não ser vistos como uma agenda abstrata e inspiracional da ONU, mas sim como uma agenda empresarial do dia a dia. E aí a gente tem a Rede Brasil do Pacto Global, que eu tive a honra de ser presidente do Conselho até dezembro do ano passado. Ela faz um trabalho incrível e tem, inclusive, um título chamado Líder com Impacto, né? Então, vários CEOs já se comprometem e se comprometeram a ser embaixadores dos ODS e promovê-los internamente. Então, cada vez mais ela vem sendo concretizada na agenda corporativa e aí também para os investidores. Existem movimentos interessantes, a ONU tem o PRI, que é o Principles for Responsible Investment, que aí congrega investidores e gestores de recursos, detentores de recursos e prestadores de serviços, para estimular essa agenda do investimento responsável. E dentro do PRI tem um trabalho importante de como o investidor pode usar o ODS, né? Então, existem vários movimentos, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de investidor, e é isso, é uma agenda de mundo, né? Que a gente a gente diz assim, já é um framework pronto, sabe? Já é uma agenda consensada em quase 200 países membros da ONU, né? Agora, tem o desafio, claro, de que ela seja
pragmática também. Perfeito, perfeito. Não, e a gente ouvindo você falar, eu estou imaginando assim, quanto trabalho precisa ser feito, né? Quantas coisas ainda precisam ser feitas, né? Mas a gente já teve um grande avanço pelo que a gente tem aqui de informações, a própria definição das ODS e tudo mais. Agora, falando especificamente sobre as ODS, como que o Brasil tem avançado nesse sentido, Sônia? Você consegue compartilhar com a gente uma informação nesse contexto? Então, a gente tem alguns trabalhos, por exemplo, o IPEA faz um trabalho bem interessante de tropicalizar as metas, né? No sentido de, assim, as metas são mundiais e, obviamente, algumas metas, alguns indicadores fazem mais sentido para alguns países. Por exemplo, né, a matriz brasileira, a matriz energética brasileira é mais limpa, por mais que existam debates se a gente está sujando ou não a matriz, mas fato é que ela é muito limpa em comparação a muitas. Então, alguns indicadores a gente já até atendeu. Então, assim, esse trabalho é bem interessante de tropicalização dessas metas, né? A Rede Brasil do Pacto Global, aqui, ela faz um trabalho junto às empresas para avanço, né, da incorporação cada vez mais dessas metas. Então, assim, é difícil você ter uma mensuração que, vamos dizer assim, resuma como estão as empresas, ou como está o Brasil, melhor dizendo, né? Porque é um compromisso de país. Na questão dos ODS, eu acho que é difícil ter essa mensuração muito pragmaticamente, mas a gente vê vários movimentos e engajamento. Você sabe, Gladys, que eu sou fã das empresas brasileiras, eu acho que a gente tem um setor privado avançado, comprometido e muito competente. Então, hoje, me arrisco a dizer que se você perguntar para qualquer empresa listada em bolsa ou não, os ODS, pode ser que ela não saiba na plenitude o que mas eu acredito que ela tenha conhecimento dessa agenda, o que já é muita coisa, né? Porque eu acho que, assim, eu sempre sou otimista, sabe, Gladys, do copo meio cheio. A gente sempre quer estar mais para frente, mas a gente tem que comemorar os passos que foram dados, como você bem mesmo disse, né? Você bem mesma disse. Então, sim, eu acho que a gente... Agora, é claro, existe o desafio, existe. 10 anos é muito pouco até 2030, já existem relatórios dizendo que, assim, não atingiremos os ODS, já existe, assim, milimetricamente calculados. Mas temos 10 anos, né? Então acho que vamos seguir caminhando e trabalhando para, se não vamos atender na plenitude, que o gap seja o menor possível, ao menos, né? Perfeito, Sônia. Olha, para vocês verem, né, que a gente aqui já está 40 minutos conversando e esse assunto é extenso e, além de ser extenso, é extremamente importante para a gente. Eu queria caminhar aqui para algumas outras perguntas, no seguinte sentido: com tudo isso que nós estamos falando, uma das coisas principais que eu posso extrair aqui da nossa conversa é que sustentabilidade está na pauta do stakeholder, está na pauta do líder, né? Mas mais do que estar na pauta, é esse engajamento da liderança que você tanto comentou para a gente, né? Sobre essa questão em especial, né, para os nossos ouvintes aqui, como que eu endereço, eventualmente, se a minha empresa não tem nenhum tipo de ação sobre sustentabilidade, e aí, de novo, né, não é só abraçar a árvore ou beijar a criancinha, né, é algo muito mais profundo. Como que, por exemplo, você comentou, como, por exemplo, poderíamos realizar um treinamento de sustentabilidade? O que seria esse treinamento? É óbvio, né? Dentro dos limites do que você pode comentar com a gente, tá, Sônia? A gente não está aqui para dar o treinamento, pelo contrário, dar a cerejinha do bolo pra gente, aliás, algumas cerejinhas. Claro, não, com certeza. Eu acho que, assim, a primeira dica que eu dou, que é o que eu faço, é se municiar de informação. E informação financeira do impacto da agenda de sustentabilidade, né? Então, acho que, assim, eu acho que informação, o tempo todo lendo pesquisa, assino um monte de newsletter, porque a gente tem que falar com o CEO ou falar com o conselho com dados, porque esta é a linguagem da liderança corporativa, como tem que ser de fato, né? Então, de novo, ninguém é contra uma agenda, só que uma agenda positiva como é a agenda da sustentabilidade. Mas se o profissional que estiver à frente dessa agenda na sua empresa for dialogar com a alta liderança
sem dados, sem mostrar que a gente não está dizendo de um futuro melhor para as próximas gerações, que é absolutamente verdadeiro, mas não é a linguagem empresarial, ele não vai conseguir avançar. Então, eu faço vários trabalhos com empresas de engajamento de alta liderança, né? Exatamente isso que você falou. Fiz 2 recentemente, bem bacanas, com o presidente, com fundadores de empresa. E o que eu faço com essas empresas? Eu apresento tudo o que eu estou vendo, todas as tendências, todas as lógicas, todos os dados, os números. Então, cito o Fórum Econômico Mundial, vou atrás das pesquisas que investidores estão falando, reguladores, né? A gente tem a CVM no Brasil faz um trabalho fenomenal, cada vez mais, tem um laboratório de inovação financeira, olha que bacana, Gladys. CVM criou há quase 2 anos um laboratório para pensar as questões de sustentabilidade, finanças verdes, risco socioambiental, e tem quase 300 pessoas envolvidas em vários GTs, para pensar o futuro da regulação, né, e da autorregulação no Brasil. Então, eu acho que o melhor treinamento, engajamento, sensibilização que eu recomendo é esse, com muita informação, com uma voz de credibilidade. Muitas vezes a gente fala, né, eu vivi isso na veia, né, como executiva, muitas vezes o santo de casa não faz milagre mesmo, né, por mais que você tenha tudo isso, às vezes trazer alguém de fora, trazer uma voz, pode apoiar também nisso. Eu tenho o meu perfil no LinkedIn, eu sempre publico muita coisa nesse sentido. Então, é assim que eu consigo olhar, quer dizer, estar com a antena ligada o tempo todo a tudo que está acontecendo, porque toda hora muda e surgem novas informações. Então, esse talvez seja o meu melhor conselho aí e recomendação. E claro, né, chamar quem é especialista, como você. Porque se esse engajamento é necessário, eu preciso trazer alguém que tem um arcabouço técnico, que viveu isso e que está vivendo isso, né? Não posso deixar de recomendar isso. Eu acho que é extremamente importante. Não basta só trazer essas informações. Tem que ter alguém que realmente possa fazê-lo de forma célere, serena, e mostrar a importância disso de alguma forma, né? Falando nisso, Sônia, eu queria saber se é importante... Como que esse profissional se coloca efetivamente? Talvez até você falar um pouco da sua experiência nesse sentido. Eu fiz isso muitas vezes, né, no sentido de buscar ajuda, né, quando a gente está falando de convencimento, de engajamento, de sensibilização, sempre a gente tem que procurar qual o meio mais efetivo. Então, realmente, eu acho que assim, pessoas que são especializadas no tema, que têm essa posição, ajuda muito, né? Eu acho que o profissional, a gente sente necessidade desse apoio. Claro, depende da empresa, depende de uma série de fatores, mas de forma geral, sim, eu acho que esse é um caminho. Você sabe, Gladys, que uma vez eu escrevi um artigo, e faz muitos anos esse artigo, eu revisitei ele há pouco tempo e ele é muito verdadeiro. Assim, quais seriam as competências para um profissional de sustentabilidade? Perfeita pergunta. Como é que você tem que ser para atuar nessa área, né? E talvez a principal competência que eu coloquei ali é resiliência, né? Porque esse profissional é aquele que sempre está falando do que falta, né? Vamos fazer essa reflexão. Ele chega para o CEO e fala, mas por que a gente não está olhando aqui na hora da concessão de crédito? A gente está fazendo uma análise socioambiental também, além da análise financeira. Então, é o profissional do que falta. É o profissional que provoca uma reflexão, se ele, né, ele existe para isso, né? Se ele está provocando uma reflexão é porque ela não está estabelecida ainda. Então, assim, a resistência à frustração é fundamental. E eu sempre falei isso para os times que eu liderei, eu falei, gente, se a gente não consegue ter resistência à frustração, muda de área, vai para uma área que já é mainstream, trabalha em uma outra agenda, porque a gente vai passar por isso. A gente vai passar por aquela turma, lá vem o pessoal de sustentabilidade, mas faz parte do processo e ele é maravilhoso, ele é transformacional, na verdade, né? Principalmente quando a gente vê, e esse momento, a gente é a bola da vez, né, Gladys? Assim, sim. Hoje, onde você abre os jornais, a gente vê essa agenda ESG sendo colocada. Até quero aproveitar para falar que eu tenho chamado essa agenda de ESG, né? Então, assim, ESG o que é? Environmental, Social and Governance. Então, geralmente, é assim que internacionalmente a gente fala, quando quer falar de sustentabilidade, os fatores ESG,
que o investidor está considerando, que a empresa está adotando. E o que eu propus até num artigo publicado há pouco tempo são os fatores ESG, ou seja, pôr o E do econômico na frente, ou junto, né? Então, econômico, ambiental, social e governança, porque o mundo é um só, né? Então, é isso que eu acho que agora está muito favorável, o momento está muito favorável para isso, acho que talvez a gente fale um pouquinho de pandemia, e a pandemia trouxe esse entendimento do quanto uma agenda social impacta no econômico, no ambiental, né? Então, mas voltando para a competência, é isso, resistência, frustração, resiliência e paixão, né? Eu acho que isso é tão bom na vida também. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre essa questão da pandemia, né? O que os profissionais de sustentabilidade, eu não vou dizer que tem a ver com a pandemia, mas o que gera de impacto, não só para as empresas e para os profissionais, esse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, né? O que tirou, o que gerou de desconforto, eventualmente, o que fez o profissional, ou o CEO, ou o líder, o stakeholder, sair da cadeira e começar a pensar mais ainda por conta dessa pandemia? Não é só por causa da pandemia, mas obviamente que se potencializa, né? Sim, sem dúvida. A explicação que eu consegui achar é que a raiz desta crise, ela é essencialmente humana. Né? Nós estamos falando de uma crise que tem a sua raiz no social, que é diferente, por exemplo, da crise de 2008, né? Que era uma crise essencialmente econômica. A gente até naquele momento tinha esperança de uma reconstrução também, que não fosse só econômica, né? Que já trouxesse algumas questões mais da agenda social, ambiental. Acabou não se concretizando, pelo menos na medida que nós da área esperávamos. Mas a Covid-19, o coronavírus, ele é uma crise essencialmente humana. Então, claro, está todo mundo falando, a gente está na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, é verdade, ela é uma crise que exacerba as desigualdades, mas ela é humana. Então, acho que isso mexeu com todo mundo e mexeu até com verdades absolutas que já estavam colocadas, né? Quer dizer, uma questão de saúde está revendo todos os padrões econômicos, sociais, corporativos e tudo. E nesse momento, o propósito das empresas está sendo muito checado, né? As empresas estão sendo chamadas a mostrar efetivamente qual o seu objetivo final. Por que você existe? Onde você está impactando? Quanto você está valorizando de fato o seu funcionário? Né? O que você está planejando no seu, sei lá, próximos 5, 10 anos para isso? Então, essa mexida que a pandemia está trazendo no propósito, nas crenças, ela, no fim, está sendo benéfica para trazer mais a agenda ESG para o cenário, para a cena, né? A gente vê de todos os lados umas sinalizações de uma reconstrução verde, né, entre aspas, que a gente chama, de que as decisões econômicas de recuperação incluam essa Agenda 2030, a agenda do desenvolvimento sustentável. Estou muito otimista com isso. Então é isso, quer dizer, eu acho que o que explica é a natureza dessa crise, que é trágica, que é triste, mas que ela, até por isso, eu acho que ela está mexendo muito no mais profundo das corporações e das pessoas. Ela tirou muita gente da zona de conforto, né? E desse capitalismo, muitas vezes, brutal, né? Há um livro que eu gosto muito, que é o Capitalismo Consciente, que fala diversos assuntos, né? Fala do capitalismo, obviamente, mas fala da profundidade e da humanização do capitalismo. Eu acho que essa pandemia, muito embora está sendo trágica, como mesmo você comentou, Sônia, a gente tem realmente algo para se enxergar ali, não vou dizer bom, mas, puxa, tirou muita gente da zona de conforto, começou a valorizar de fato as pessoas, e isso é muito positivo de certa forma, né? Mas, por outro lado, obviamente, muita gente tem sofrido, as empresas têm sofrido, então é um peso difícil de se carregar, mas a gente sabe que eles estão saindo da zona de conforto. Isso é importantíssimo para o mundo, para o país, para o Brasil.
É exatamente isso, né? Quer dizer, e você sabe, Gladys, eu gosto muito de psicanálise, eu gosto muito de psicologia, e eu gosto muito de Jung, né? E Jung traz a lógica da sincronicidade, do nada por acaso, né? Sim. Então, para a gente que trabalha na área há décadas, e já percebia que esse movimento do capitalismo consciente, do capitalismo de stakeholders, do novo capitalismo já estava vindo. Então, essa tragédia que a gente está vivendo hoje parece ter chegado no momento certo, por incrível que pareça, né? Porque já havia, assim, as sementes já estavam colocadas, como eu falei, o Fórum Econômico Mundial, BlackRock, Business Roundtable nos Estados Unidos, enfim, muitas coisas já vinham acontecendo, e aí a pandemia realmente trouxe uma prova de fogo para todo mundo, e a gente vê os mercados reagindo nessa linha, os CEOs discutindo essas questões de sustentabilidade, falando disso em lives, as matérias que saem no jornal. Eu estou sendo mega procurada, o que é bacana, não por mim, mas pela agenda, né? Quer dizer, a agenda está sendo muito valorizada. Então é isso, eu acho que tirou mesmo da zona de conforto, trouxe um cheque assim, de realidade, e tem uma frase do Churchill, que eu também tenho usado em apresentações que eu faço, que ele disse na época, né, que a gente nunca deveria desperdiçar uma boa crise. Então, eu de fato espero que a gente, como humanidade, não desperdice uma crise tão triste como essa. Pois é, essa frase realmente é impactante. E tirar alguma coisa disso tem que ser extremamente relevante. E acho que o mundo, e principalmente a sustentabilidade das empresas, da vida humana, né, ela vai ter vai ter um outro valor, né, para as pessoas a partir de tudo isso que nós estamos vivendo. Sônia, nós já estamos há quase 1 hora conversando. Eu disse que ia ser rápido. Eu queria falar rapidamente sobre um assunto que talvez interesse também aos nossos ouvintes. É rápido. A gente tem hoje não, né, já há um tempo, aquilo que nós chamamos de relato integrado. Eu não sei se você pode falar um pouco para a gente sobre isso. E o que contempla o relato integrado? Você conhece, você tem acesso a essas informações das empresas? Quem é que deve fazer esse relato integrado? Conheço sim, na verdade esse é um movimento de alguns anos, a GRI foi inclusive uma das criadoras junto, né, com a IIRC, que aí o Integrated Reporting, eu não lembro agora se mudou essa sigla, mas é a lógica do Integrated Reporting, então conheço bastante. Qual que é a lógica aqui? Ela é muito bacana, né? Quando a gente fala de relato integrado, a gente está falando de pensar a empresa integradamente, né? Então, assim, a lógica é que você não tenha vários relatos. Então, você tem o relatório financeiro, o relatório de sustentabilidade, um outro relatório para o regulador, questões no seu site. A lógica é que todos os seus reportes tenham uma lógica integrada, né? Não necessariamente no mesmo documento, mas que fale a mesma língua e traga as mesmas informações, né? Legal. Porque muitas vezes você lia um relatório anual e quando você olhava, sei lá, o relatório, as notas explicativas, tinham informações que não conversavam com o relatório de sustentabilidade, por exemplo, né? Então, a lógica do relato integrado, mais bonito, é a lógica do pensamento integrado. Então, qual que é a proposta? Quer dizer, que você pense a sua empresa de forma integrada. De novo, as questões econômicas, sociais, ambientais, de governança juntas. Se você tiver um pensamento integrado, aí eu vou dar um exemplo para não ficar muito abstrato. Por exemplo, se na hora que você, na sua empresa, no seu planejamento estratégico, né, que geralmente é conduzido ali pelo CFO, pelo próprio CEO, se na hora de desenhar um planejamento estratégico você já estiver considerando todos os riscos socioambientais, todas as oportunidades socioambientais, você já está fazendo um pensamento integrado. Então, a proposta é que você não traga as questões sociais e ambientais como um anexo, como um adendo, depois que a vida já está caminhando. Então, se você tem uma empresa que pensa integradamente, o seu relato será integrado, né? É uma lógica natural, você vai relatar o que você é. Então, o relato integrado traz um framework interessante. Geralmente as empresas usam, por exemplo, os indicadores de RI e a lógica do relato integrado. Essa é uma dupla que funciona muito bem. A gente super recomenda, e principalmente porque provoca essa reflexão da integração, que é o mais importante. Perfeito, muito legal. Eu estou pesquisando aqui rapidamente, enquanto a gente conversa, eu vi que várias empresas de grande porte aqui fazem esse relato integrado, né? Itaú,
são grandes bancos, a própria Petrobras, Magazine Luiza, Gerdau, enfim, Natura e outras instituições. Mas isso não se limita às empresas grande porte, correto ou não? Correto, todos esses materiais estão disponíveis na internet. Se entrar no... Existe uma comissão brasileira do relato integrado, ontem até teve reunião dessa comissão, ela é liderada pela Vânia Borghetti, que é uma mega profissional e muitos profissionais participam, a comissão brasileira que acompanha esse caminho. Eles têm, a comissão tem perfil nas redes sociais. Então, assim, tudo isso está muito disponível e muito free, né? Tá na rede. Então, não é só para grandes, não. De novo, é uma forma de pensar diferente que traz frameworks que ajudam na hora concreta, né? Na hora de pôr em prática. Maravilha. Então, eu super recomendo que né, os ouvintes que não estão, assim, envolvidos ainda, deem uma navegada nas redes sociais, na internet, vai descobrir muita coisa boa e para qualquer tamanho de empresa. Perfeito, Sônia, perfeito. Olha, estamos caminhando para o final da nossa gravação do podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Essa temática de sustentabilidade é extremamente importante e o que nós falamos aqui é extremamente relevante, mas a gente fica com aquele gostinho de queremos mais informações, queremos mais... e como que a gente pode, eventualmente, na tua fala final, se você puder nos ajudar, como que as empresas, ou como profissionais de compliance, podemos contribuir com essa temática de sustentabilidade? Conta pra gente encerrar e fechar aqui o nosso podcast sobre sustentabilidade e compliance, aí com grande maestria sua aí nessa temática. Obrigada, Gladys. Eu acho assim, eu trabalhei sempre muito com o diretor de compliance das companhias em que eu trabalhei. Eu acho que a principal questão é assim, desenhar a agenda conjunta, né? Essas agendas são muito complementares, elas falam de riscos, elas falam de alinhamento ao negócio, elas falam de envolvimento da alta administração, então falam de transparência. Então, o que eu sugiro é sentar mesmo, o profissional de sustentabilidade, o profissional de compliance, fazer essa reflexão casada e onde essas agendas têm oportunidade concreta de se retroalimentar, né? E aí eu também liderei muitas áreas de comunicação e um dos meus clientes sempre era a área de compliance, né? Quando a gente ia fazer a comunicação dos programas. E eu acho que tem um desafio que é retrabalhar a linguagem de como se comunica compliance, se eu puder deixar aqui uma sugestão. Acho que, e sustentabilidade também tem esse desafio, quer dizer, de que jeito comunicar para ele ser melhor recebido, não parecer uma coisa de fiscalização, né, de cumpra-se, mas sim uma questão de behavior, de comportamento, de transformação. Então essa também é uma sugestão junto com a área de comunicação. E eu queria mega agradecer a oportunidade de estar aqui, adorei, nossa, passou, né, como você disse, muito rápido. E se eu puder deixar uma frase final, e que eu acho que vale para as duas agendas também, o que a gente vê muito na sustentabilidade é que ela cada vez mais deixa de ser um diferencial competitivo para ser uma condição para competir, né? Então, que a gente, pela inteligência e pelo amor, se antecipe a esta competição, a esse cenário e se diferencie mesmo, porque tem muita coisa relevante nessas agendas e o mundo está indo muito rápido nessa direção, ainda bem. Perfeito, Sônia. Muito obrigada. Eu queria deixar o meu Instagram aqui. Claro, eu ia falar isso. Pode ficar à vontade em mostrar como é que você está na rede social. A gente quer te acompanhar, quer te seguir e quer curtir também todas as suas publicações. Obrigada. Não, eu acho que, né, como profissional de comunicação, de novo, acho que as redes são incríveis. Eu estou no Instagram como Sustentabilidade by Me, né, tem uma conta lá, né, com esse nome, e no LinkedIn, Sônia Concílio Favaretto. Vou adorar estar em contato com os seus ouvintes, eu admiro muito a agenda que vocês tão competentemente desenvolvem, vai ser um prazer ampliar a rede com vocês. Perfeito. Sônia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelos seus insights aqui colocados, foram fantásticos. Acho que abre a porta e abre nossa cabeça para pensar muito mais e compliance também poder ajudar a potencializar isso dentro das companhias como um assunto, uma pauta extremamente relevante para a continuidade não só do negócio, mas da vida, né? Então, mais uma vez, em nome do Potencial Compliance Brasil, agradeço
a sua participação. E você que nos ouve, acompanhe. Semanalmente nós temos um podcast novo com grandes especialistas, como foi agora a Sônia. E agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigada. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.